A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. O meu nome é Márcia Ponce e hoje nós estaremos trabalhando a lição 9, que traz como título o desafio do consumismo. Essa lição é para os alunos de 12 a 14 anos. Vamos então? A nossa mensagem valiosa nos diz o seguinte: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6:12. A nossa verdade aplicada de hoje nos diz o seguinte: nenhum bem ou riqueza pode preencher o vazio do coração humano. Somente Deus é capaz disso. Que verdade preciosa para nós! Só Deus é capaz de preencher o vazio que há no coração do homem. Seguindo aqui, nós vamos falar um pouquinho da introdução da nossa revista, que nos traz aí a diferença entre consumo e consumismo. Consumo é quando você compra um bem que você precisa ou que você gosta, mas de forma consciente. Agora, consumismo é quando você adquire um produto que você não precisa, às vezes você nem gosta, só porque você tem aquela necessidade de consumir, de gastar cada vez mais. Seguindo aqui, nós vamos falar sobre o tópico 1, a sociedade do consumo. Essa questão da mídia e o consumo, que os meios de comunicação estão todo o tempo te motivando, te incentivando e às vezes de uma forma até te forçando a comprar cada vez mais e mais. Nós temos aí a primeira imagem que nos diz assim: compre que você será o máximo. Atenção, adolescentes, vocês são as principais vítimas da mídia, porque eles fazem aí várias pesquisas para saber quais são os seus gostos, a sua preferência, para poder utilizar a mídia para tentar conquistar você a se tornar um consumista. Como nós temos esse jovem aqui, engolindo tudo que aparece. Cuidado com isso, vamos dar sequência. Ainda no tópico 1, consumo e a mídia, nós temos aí a questão do consumismo, que é quando uma pessoa ela começa a consumir de tudo, que ela começa a comprar cada vez mais, coisas que ela precisa e muitas vezes aquilo que ela não precisa, só pelo prazer de estar comprando. Então, o consumismo é quando você compra de maneira desordenada, só para satisfazer uma questão pessoal sua, uma necessidade pessoal sua. Aí, nós temos agora, sobre essa questão da satisfação, duas frases muito interessantes. A primeira delas nos diz assim: o consumismo é a busca de uma felicidade que nunca é encontrada. Na segunda frase, o consumo é uma máscara que compramos achando ter então comprado a felicidade. Adolescente, tome muito cuidado com essa questão do consumismo, porque o comprar cada vez mais e mais, ele pode te trazer uma satisfação, mas é uma satisfação momentânea, porque nós aprendemos que só Deus é capaz de preencher os vazios que há na vida do ser humano. Vamos dar sequência então. Agora, ainda no tópico 1, nós vamos falar sobre o consumo e a inversão de valores. Nós temos aqui uma jovem estilosa, que ela parou na rua e para demonstrar que ela tem um bem muito valioso, ela disse: meu iPod está tocando. E numa contrapartida, nós temos do outro lado um cidadão muito magro, raquítico, que está dizendo: o meu iPhone está tocando. A nossa sociedade hoje, ela está vivendo uma inversão de valores, onde eles deixaram de valorizar o ser humano para valorizar o objeto, onde o objeto é mais importante do que o ser humano. Eles pararam de ajudar o próximo para gastar cada vez mais e mais. E toda essa questão do consumismo tem causado desequilíbrio ambiental,
Porque hoje as pessoas, elas compram um produto e na hora que é lançado um outro produto e que a mídia faz todo aquele processo de encantamento, eles deixam esse produto de lado e compram um novo produto. E aí nós temos aqui uma frase muito importante no qual o pai está dizendo assim: meu filho, um dia tudo isso será seu. O pai está mencionando que a futura geração vai herdar um desequilíbrio ambiental muito grande em virtude desse consumismo desenfreado pela geração atual. Vamos seguir aqui então. No tópico 2 da nossa revista, vem falando sobre o consumismo e adolescente cristão. Nós que amamos e conhecemos a Deus, nós temos que agir diferente do povo que não conhece a Deus. Aí o autor da revista, ele vem falando sobre o fruto do Espírito e ele faz menção principalmente sobre o domínio próprio. Um adolescente cristão, ele tem que ter domínio próprio, ele tem que ter controle das suas vontades, porque se ele não tiver controle das suas vontades, ele vai cair nessa questão da sedução da mídia para o consumismo. No tópico 3, fala de exerça o consumo consciente. Em 1 Coríntios 2,16, nos diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É você estar ligado com as coisas que são do alto, com as coisas que são para a eternidade e deixar de dar tanta importância para as coisas materiais. Então, um adolescente cristão, ele sabe que ele tem a mente de Cristo, então ele vai parar de dar importância para as coisas mundanas e vai voltar o seu pensamento para Deus. Vamos dar sequência aqui. Ainda no tópico 3, exerça o consumo consciente. Como que você vai fazer para exercer esse consumo consciente? Nós temos aqui 6 dicas. São 6 perguntas do consumo consciente. A primeira: por que comprar? O que comprar? Como comprar, se a prazo ou à vista? De quem comprar? Como usar e como descartar? Essas são 6 perguntas que um adolescente cristão deve fazer antes de sair comprando por aí. Você tem que saber se você tem necessidade daquele produto, se você tem condição de pagar aquele produto e onde você vai comprar aquele produto, como você vai usar para que aquele produto possa ter uma duração maior e quando esse produto não tiver mais serventia, como que você vai fazer para descartar? Vamos dar sequência aqui então. Eu trouxe aqui para vocês, ainda no tópico 3, a questão do consumo consciente, uma frase muito interessante que nos diz assim: quando o céu for a sua prioridade, os prazeres dessa vida não te seduzirão mais. É aquela questão de você ter a mente de Cristo. Quando você tem a mente de Cristo, você não fica importunando o seu pai e a sua mãe para que, mesmo sem ter condições financeiras, te compre um celular novo, te compre uma roupa de marca, te compre um tênis de marca. Você vai dar mais valor às coisas que são para a eternidade, que são para o futuro. Então, adolescente, seja consciente, né? Dê mais prioridade, dê mais valor às coisas que são para a eternidade. Ok? Concluindo essa primeira lição para adolescentes de 12 a 14 anos, o autor ele vem falando o seguinte: olha, que muitas vezes os adolescentes eles consomem bastante em busca de aceitação, porque eles querem estar da mesma forma que estão as pessoas do seu grupo. Agora eu quero te dizer uma coisa: você não precisa ficar buscando aceitação das pessoas dessa terra. Você tem que buscar a aceitação do nosso Deus, porque o nosso Deus, que é a pessoa que te sustenta, Ele é que cuida de você e da sua família nos mínimos detalhes. Então, em vez de você estar buscando a aceitação dos seus coleguinhas, dos seus amigos, busque a aceitação do nosso Deus, porque com certeza Ele vai aceitar você do jeito que você é. E para finalizar esta lição, nós temos aí um versículo que nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Está lá no Salmo 37, verso 5.
Então, adolescente, no momento em que você entrega o seu caminho ao Senhor e que você confia nele, que você coloca a sua fé nele, ele tudo fará por você. Por isso, se você tem um desejo muito grande no seu coração de possuir algo que o seu pai e a sua mãe não têm condição de te dar, mas você acha que aquilo é interessante, é relevante para a sua vida, que não é consumismo, que não é uma coisa banal, peça a Deus, pois Ele conhece o íntimo do seu interior, Ele conhece você nos mínimos detalhes, e se aquilo realmente for importante, for necessário para você, o Senhor Deus, Ele vai criar um mecanismo para que você ganhe isso que você tanto deseja. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Agora, nós iremos passar para a próxima lição. A lição que traz como título Samuel, o jovem sacerdote. Essa lição é para adolescentes de 15 a 17 anos. Vamos então dar sequência aqui? O versículo-chave dessa lição nos diz o seguinte: porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestindo com um efode de linho. 1 Samuel 2:18. O nosso objetivo da lição: saber que o cristão deve ser perseverante na oração e obediente a Deus e aos seus pais. Olha que objetivo maravilhoso! Nos fala sobre perseverança, sobre obediência a Deus e aos pais. Vamos então iniciar? Tópico 1, ou melhor, a nossa introdução, antes de entrarmos no tópico 1. Porque a nossa introdução ela é muito interessante. Ela nos fala sobre um senhor chamado Eucana, que era um homem muito temente a Deus, e que era casado com 2 mulheres, porque naquela época era permitido. Ele era casado, então, com Penina e Ana. Penina é essa jovem aqui, ó, que tem esse monte de filhos, e por isso ela está ali toda alegre, toda sorridente, porque ela conseguia dar para o seu esposo muitos filhos. E naquela época, a importância da mulher era procriar, e principalmente filhos homens, né, do sexo masculino. E nós temos aqui essa outra personagem, que é Ana, que o autor nos diz que Ana era estéril e Ana era triste. Por que Ana era triste? Porque Ana não conseguia gerar filhos. Mas Ana tinha uma qualidade, gente, excepcional. Ana acreditava no poder da oração. E através deste crer, desta fé que ela teve no nosso Deus, ela teve como resposta da sua oração o jovem Samuel, que nós iremos estudar agora um pouquinho da história dele. Samuel, o sacerdote esperado. Nós temos aqui, olha, que Ana, logo após o período em que Samuel foi desmamado, ela foi cumprir o voto que ela fez com Deus. Porque quando Ana orou e pediu a Deus que lhe desse um filho, Ana fez um voto de que quando chegasse o tempo, ela levaria Samuel para que fosse criado no templo, aprendendo mais sobre as coisas do nosso Deus. E nós temos aqui, Ana cumpriu o seu voto e levou Samuel para o templo. Então Ana, ela orou, ela se derramou diante de Deus, ela pediu a Deus um filho, Deus ouviu a oração de Ana e Ana, no tempo certo, cumpriu o seu voto e levou Samuel para então ser criado ali dentro do templo, aprendendo mais sobre o nosso Deus. O autor, ele nos fala também que o sacerdote Eli tinha 2 filhos. Agora, os 2 filhos de Eli, eles eram desobedientes e eles não eram tementes a Deus. Eles faziam coisas horríveis, coisas que levavam o povo a se afastar da casa de Deus. Porque o povo ficou pensando, se for para eu ser do jeito dos filhos de Eli, é melhor não servir a Deus. Então nós temos aí ainda dizendo o seguinte, que Samuel, ainda criança, já ministrava, ele aprendeu a discernir a voz do nosso Deus. Então ali, ainda como criança, Samuel já discernia a voz do nosso Deus. Por quê? Porque Samuel era um jovem obediente, diferente dos filhos do sacerdote Eli. No tópico 2,
nós temos aí o chamado, né? O chamado de Samuel. Samuel atende ao chamado de Deus. Nós temos aí o chamado de Samuel ocorreu quando ele tinha 12 anos de idade. Nós temos aqui, olha, um adolescente. Samuel, ele era um adolescente quando ele recebeu o chamado do nosso Deus. E Samuel, a Bíblia nos conta que Samuel, ele estava dormindo, quando de repente ele ouviu alguém o chamar. E ele ouvindo, ele foi correndo para o quarto do sacerdote Eli e perguntou o que ele desejava. E ele então falou com Samuel que não havia chamado. E Samuel então retornava para o seu quarto e novamente ouvia a voz chamando Samuel, Samuel. E Samuel foi até o profeta Eli, até o sacerdote Eli mais uma vez. E o sacerdote então entendeu que Deus estava querendo falar com Samuel. Samuel então, ele seguiu a orientação dada pelo sacerdote Eli. E quando Deus o chamou, ele disse: eis-me aqui. E Deus então falou com Samuel. Nós temos aqui também um outro ponto muito importante abordado pelo comentarista, que Samuel evitava os filhos do sacerdote Eli. Porque os filhos de Eli, eles eram desobedientes. E Samuel era um jovem obediente e que dedicava ao ensino das Escrituras. Então aqui nós temos uma grande lição, que é você se afastar das pessoas que são desobedientes ao nosso Deus, daquelas pessoas que não seguem as orientações dadas pelo nosso Deus. Porque há um ditado por aí: me diz com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Então Samuel evitava os filhos do sacerdote Eli para que ele não fosse vinculado à desobediência dos filhos de Eli. Nós temos aqui o ponto 3, que nos fala sobre o poder da oração. A oração de Ana mudou a história da sua vida e do povo de Deus. Então, aquele ato de Ana de se derramar diante de Deus, de suplicar, de clamar, de falar com toda a sinceridade do seu coração, fez com que mudasse a vida dela, porque ela recebeu ali um presente muito, muito bom, que foi Samuel, e também mudou toda a realidade do seu povo, porque trouxe um novo sacerdote para o povo de Deus, que foi, Samuel. Nós temos aí, o próximo tópico: Deus se agrada daquele que sacrifica o que lhe é valioso. Ana, ela fez um voto ao Senhor, que se Deus lhe desse um filho, na época certa, ela levaria esse filho para ser criado dentro da casa do Senhor. E no tempo certo, ela sacrificou ali o seu desejo, os seus cuidados de mãe e levou o filho para ser cuidado no templo do Senhor pelo sacerdote Eli. E você, adolescente, você também está aí sacrificando o que é valioso para você? Que tal hoje você abrir mão de alguns períodos que você passa nas redes sociais e se dedicar à leitura da palavra de Deus e à oração? Você vai ver que Deus vai fazer verdadeiros milagres na sua vida. Seguindo, nós temos aí Ana busca o seu milagre pela oração e foi ouvida. Que exemplo lindo este exemplo de Ana, que ela sofria muito por ser estéril, ela sofria muitas humilhações da outra esposa do seu marido, porque ela era estéril, mas ela se manteve íntegra, ela se manteve fiel ao nosso Deus e através da oração ela recebeu o seu milagre. Por isso, se você quer um milagre da parte de Deus, fale tudo com o nosso Deus através da oração, porque o nosso Deus, ele está sempre pronto a nos ouvir. Então ore. Se você está com algum problema, converse com o nosso Deus, fale tudo para o nosso Deus, que ele está te ouvindo e no momento certo ele irá te responder. Adolescente, nós estamos chegando ao final da nossa aula e na nossa conclusão de hoje, eu quero deixar para a sua meditação este versículo. Assim diz o Senhor:
Eu não perdi o controle da tua vida. Está tudo no meu tempo. Não há nada atrasado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, verso 10. Meu querido e minha querida, não ande ansioso, querendo que as coisas aconteçam tudo de uma vez. Confie no nosso Deus. Não está nada passado do prazo. Deus, na hora certa, vai responder a sua oração, assim como ele fez com Ana. Então, entregue a sua vida, os seus pedidos, tudo nas mãos do nosso Deus, porque ele é justo e fiel para realizar os desejos do seu coração. Foi muito bom poder estar falando com vocês sobre consumismo e oração. Que Deus possa te dar autocontrole e que você possa ter cada dia mais comunhão com o nosso Deus através da oração. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima lição. A paz do Senhor.